Convite à reflexão número 138. A responsabilidade de cada um. Olá, queridos irmãos. Meu nome é Yoshikane Shoshima e todos me conhecem por Cané. Sou tarefeiro do Grupo Espírita Joana de Ângeles. Hoje vamos refletir sobre o tema A responsabilidade de cada um, retirado do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, cujo título do capítulo 23 é E olhai por vós. Como todos os livros do Chico, ele faz uma reflexão e vivência em torno do Evangelho, que traz a seguinte mensagem: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós, de improviso, aquele dia. Isso está em Jesus, Lucas, capítulo 21, item 34 do Evangelho. Esse capítulo está na fala de Jesus do sermão profético, que, lembrada por Lucas, deve ser contextualizado para que possamos compreender que ele se referia aos eventos lá do futuro, a partir daquele momento em que Jesus estava se referindo ao que iria acontecer com a humanidade terrestre, para preparar os nossos caminhos e deste planeta para o nível evolutivo que é o da regeneração. Nesse capítulo temos um teor simbólico da fala de Jesus, alertando sobre os acontecimentos graves e complexos que se abateriam sobre o planeta e também para nós outros, espíritos ainda muito atrasados e da Terra para que essas mudanças ocorressem. E ao final ele profere esta frase: Olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, que é o vício da gula, e embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia. Mas qual é o dia que estava Jesus se referindo? Jesus estava falando do dia do juízo final, ou do dia do nosso juízo, que é o reencontro com a nossa consciência, do que construímos em vida e também do nosso progresso moral, da nossa jornada aqui na Terra. Por quê? Nós sabemos que Deus dá todo o tempo para o nosso crescimento moral. Dá recursos nas nossas reencarnações para que a gente progrida moralmente. E nossa consciência pede contas de tudo isso no dia da nossa desencarnação. Aí Emmanuel comenta esse alerta que Jesus faz, trazendo vários elementos que ele compreendeu da mensagem no capítulo. Aí ele complementa: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida moral do espírito, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte, enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena. Nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras do ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se cuida em tempo algum, e desde muito recomenda: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não faltou com o roteiro, antecedendo-nos
as solicitações há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos da satisfação egoísta. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a Terra não viverá indefinidamente, sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Olha lá que mensagem! A mensagem de Emmanuel é muito mais que um puxão de orelha. É uma mensagem bem taxativa. Ou você se cuida, ou você se cuida. Só tem esses dois jeitos. Porque nós temos que cuidar do nosso corpo físico, que é matéria, que é uma vestimenta do nosso espírito. Só que nós, muitas vezes, nos preocupamos com a parte física, esquecemos da parte espiritual. Começamos muitas vezes bem, e de repente a gente desvia a nossa atenção. Veja, não precisa de muito tempo para o nosso lado espiritual negativo se manifestar. Mas também 10 minutos de meditação, 20 a 30 minutos de evangelho, uma vez por semana, e os estudos da doutrina espírita para nos tirar dessa sintonia negativa. Hoje, nem precisamos sair de casa. Temos os livros de Kardec. E mesmo na internet, tem todos os livros e vídeos que podemos extrair, capturar para estudarmos. Só tem uma explicação para a gente não fazer isso. E essa explicação é a nossa falta de vontade. A vontade de olhar por nós, porque só vamos poder auxiliar alguém se estivermos bem. Não adianta tentar ajudar o outro se nós não estivermos bem espiritualmente. Jesus já dizia, cego carregando cego, caem os dois no abismo. Eu posso estar bem materialmente, ter dinheiro, ter saúde, mas espiritualmente eu não estou bem. A minha energia não vai fluir para o bem. E assim, podendo trazer benefícios para quem estiver próximo de mim. Nós temos que pensar nisso. Temos que ter essa responsabilidade. Isto é sintonia vibratória. Às vezes nós preferimos viver num mundo de ilusões, porque a Terra é um mundo de ilusões. Nós nos iludimos com o serviço da gente, a gente se ilude com o grau de instrução, nós nos iludimos com as festas, com as roupas bonitas, com as joias, com o nosso corpo físico, com o nosso carro do ano, mas, refletindo, estamos errados em querer isso? Claro que não. Não está errado querer isso. Você pode querer ter o seu lazer, você pode e tem o direito ao teu conforto, mas sem esquecer que você tem o dever para com Deus de auxiliar ao seu próximo. Há mais de 20 séculos, Jesus veio e traçou o nosso plano de evolução. Mas como? Aprendendo a amar. E aí você diz, vamos amar o quê? O carro do ano? Aquela joia bonita? Ou você vai amar ao próximo, aquele que necessita, aquele que está ao seu lado, e você olha assim de lado e questiona dizendo, não, é muito para mim, eu sou muito melhor, me engrandecendo. Só de ter esse pensamento, a gente já cai, a nossa vibração já vem lá para baixo. E isso não é bom para o nosso espírito. Nós temos que cuidar mais de nós, cuidar mais da nossa vida, da vida do nosso filho, cuidar mais da vida da nossa companheira ou do nosso companheiro, cuidar mais da nossa família e deixar em paz o outro. Porque se preocupar com o que o fulano fez ou deixou de fazer, para que se preocupar com o que o outro faz, e muitas vezes, interferindo gratuitamente
da vida do próximo. Aí dizemos, se fosse eu, faria diferente. Nós precisamos estar em uma situação boa para que possamos julgar, ou melhor, refletir o que nós faríamos ou não. Hoje, através das redes sociais, é um perigo. Mas as redes sociais podem ser um exemplo de muitas coisas boas para aprender. Mas o perigo está em porque o fulano falou do ciclano. Aí você cai na teia e cai nesta malha, comentando, dando sua opinião e falando e acabando discutindo. Isso faz mal para todos. A gente precisa começar a valorizar aquilo que nos faz bem de verdade. Então, devo sair da rede social? Isso é uma posição radical. Não é preciso sair. Não é preciso sair, é só ponderar o que você lê, o que você vê, aquilo que é bom para você. Na realidade, quer dizer você filtrar tudo que você está vendo ou lendo nas suas redes sociais. Veja, o que compensa, o que entra na sua cabeça, na sua mente, é o que vai ficar. Então, será somente as coisas boas assim que você filtrar. Há 2000 anos nós estamos assim, desencarna, fica um tempo lá em cima, volta, desencarna novamente, e até hoje nós não aprendemos o suficiente para nos elevarmos espiritualmente. E o nosso conceito de amor, de caridade, com aquela máxima, fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há amor, não há o próximo. Antes do próximo, devemos cuidar mais de você mesmo ou de nós. Aprenda a se amar primeiro, porque quem não se ama, como pode dar o que não tem? 5 minutos de meditação, de manhã ou de noite, veja como o seu dia e o que foi bom, de proveito e o que não foi. Projete para amanhã a correção do que não foi bom. Não esqueça do Evangelho semanal, para que você possa exercitar naquela semana o ensinamento que Jesus te sugeriu. Aprenda a interpretar corretamente os ensinos do Mestre. Temos os benfeitores espirituais como o nosso anjo da guarda, que está sempre nos intuindo para as melhores práticas, torcendo para o nosso progresso moral. E temos Jesus, que disse, quando 2 ou mais estiverem falando ou pensando em meu nome, lá ele estará. Para que possa nos acolher nas nossas recaídas e nos incentivando para o nosso progresso. Veja como eles estão junto conosco para a nossa elevação. Mas eles não vão fazer por nós. Isso tudo nos compete. Compete a nós fazermos. Essa tarefa é exclusiva nossa. Então, eles vão dar o suporte, mas quem tem que fazer a ação somos nós. Vamos cuidar de nós, do nosso espírito. Podemos passear, podemos curtir a vida, mas principalmente não podemos esquecer do nosso compromisso espiritual. Não esquecer do nosso compromisso com a nossa evolução. Evolução que é sinônimo de aprender a se amar. Não é para fugirmos do mundo material. Jesus nunca recomendou isso. Mas entender que tudo no mundo material tem uma finalidade. A vida material é um instrumento para que o espírito alcance voo ao infinito e seja feliz. O grande problema é que recebemos esses instrumentos e aplicamos em outras questões. Poluímos, tumultuamos os nossos corações de ilusões. Mas por que ilusões? Porque elas não têm sustentação na eternidade. As buscas ilusórias aqui, elas se desfazem muito rapidamente quando nós deparamos com a desencarnação. Sem exceção, todas elas caem por terra quando desencarnamos. O grande chamado que Jesus nos faz é para o dia da prestação de conta, ou seja,
O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O boleto chega para a gente. A reflexão é para que criemos um espaço em nossos dias para que o espírito se conecte com a espiritualidade superior ao longo de nossas atividades, no destaque de algumas horas para as atividades espirituais. Como a reflexão é sobre responsabilidade de cada um, que eu esteja atento ao meu autoconhecimento, porque ninguém modifica ninguém a não ser a nós mesmos. Aquilo que não se conhece não se muda. E a minha atenção está na análise que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Esse tem um item que me chamou muito a atenção, que é o item 11, que é o egoísmo. E quem relata isso, por coincidência, também é Emmanuel, em Paris, em 1861. Ele nos diz sobre o egoísmo. Esta chaga da humanidade deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Veja, muito forte isso, mas buscando mais, aprofundando mais sobre o que Kardec nos traz, fui lá no Livro dos Espíritos que fala sobre egoísmo também. E lá na questão 913, ele faz o seguinte questionamento para os espíritos superiores. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Aí está escrito a resposta muito forte, que eu vou ler na sua íntegra, que é muito importante. Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes combata, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não houveres destruído a causa, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeita moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser ele, egoísmo, incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Veja, a última fala é muito importante. Ele fala sobre ele neutraliza todas as outras qualidades. Essas falas são muito duras e importantes para o nosso autoconhecimento, porque muitas vezes acreditamos que estamos fazendo a caridade ou a ação correta, mas a verdade, a verdadeira, é saber com que intenção estamos fazendo. E aí percebemos que tem sempre uma pontinha do egoísmo, como explica esta questão do capítulo do questionamento 913. Muitas vezes fazemos as coisas pelo nosso egoísmo, para nos elevarmos, para receber um tapinha nas costas, um elogio, para sermos enaltecidos, para sermos aplaudidos. Aí vem, com a intenção que recebemos alguma coisa em troca. Sempre. Sempre. A nossa intenção é sempre recebermos alguma coisa em troca. Então, como saberemos de verdade sobre a nossa intenção? Não saberemos. Temos sempre que consultar o nosso coração, a nossa vibração, e refletirmos o ato, e com o tempo vamos sentindo a felicidade de termos feito a coisa certa. Queria dar mais um outro exemplo importante, que é a passagem do Evangelho que fala do óbolo da viúva. Vai muito da intenção, como todos nós fazemos a caridade. A gente lê, mas não presta atenção. Então, fui no dicionário e fui procurar o significado dessa expressão,
o óbolo da viúva. E lá está escrito: o gesto exprime a espontaneidade, a verdade de sua pessoa e atesta que a sua dignidade reside em poder alçar voo nas asas da liberdade do amor. Profunda é essa explicação. E sensibilizado, Jesus faz questão de destacar, de valorizar a importância do modo de ser daquela mulher. E muitas vezes acreditamos que estamos fazendo a caridade, mas a verdadeira lição fala em com que intenção nós estamos fazendo. E normalmente nós fazemos a caridade para que sejamos exaltados. Isso dá brilho ao nosso ego, ao nosso egoísmo. Então, quando fazemos a caridade, ou vamos procurar um trabalho, dar uma aula, preparar uma palestra, é sempre importante fazer esse questionamento. Com que intenção eu estou fazendo isso? No fundo dessa reflexão, vão sempre encontrar, tem uma partinha do egoísmo que fala tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos. Porque na maioria das vezes queremos nos exaltar. Temos tantos exemplos de execução da perfeita caridade para nos espelharmos, e aí vamos falar no nome de valores incalculáveis, como exemplo, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Outra reflexão importante está na questão 919 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Aí vem a resposta dos espíritos superiores. Um sábio da antiguidade lhe disse: conhece-te a ti mesmo. Então, a nossa responsabilidade é com a nossa reforma interior, reconhecendo-se e transformando-se em uma pessoa melhor a cada dia, destruindo todos os vícios que conquistamos em gerações pretéritas, para que alcançamos a perfeição do jeito que está escrito no Evangelho, como Deus Pai é perfeito. Por isso, meus irmãos, façamos essa reflexão várias vezes ao nosso dia. E assim, fique na paz e no amor de Deus e de Jesus. E que possamos, com essa reflexão muito importante, fazer a nossa reforma interior. Cresçam, meus irmãos, como eu também estou tentando crescer. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e fiquem na paz de Jesus.